Olá pessoal, meu nome é Fernando Barreira, sou professor da disciplina de Comunicação Corporativa na pós-graduação da São Judas. E este é nosso primeiro podcast de revisão da primeira e da segunda aula da disciplina. Bem, na primeira aula nós abordamos o que é comunicação corporativa e o objetivo da comunicação corporativa. Uma definição básica para a comunicação corporativa é a interação da empresa com os seus stakeholders. Então a gente pode entender como stakeholders os clientes, fornecedores, os próprios concorrentes, governo e os colaboradores. Como objetivo da comunicação corporativa, ele tem como objetivo fazer com que a empresa seja corretamente percebida por esses stakeholders. Já na segunda aula, nós conversamos sobre o diagnóstico de comunicação e da importância do plano de comunicação. Aprendemos 12 passos para elaborar esse diagnóstico. O primeiro passo, seria identificar as metas de curto, médio e longo prazo da empresa. Essas informações elas podem ser buscadas ou no plano de negócios ou no planejamento estratégico. E caso o empresário não tenha esse documento de gestão, esse documento estratégico, numa entrevista. É importante buscar também a missão, a visão e os valores da empresa. Em semestres passados, os grupos identificaram que as empresas não possuíam essas informações escritas, de forma escrita, e acabaram desenvolvendo para as empresas esse documento aí com a missão, a visão e os valores. O passo 2 é informar para o empresário qual é a ideia do trabalho de vocês, do desenvolvimento do plano de comunicação, principalmente porque muitas vezes a empresa que vocês vão escolher como case nunca teve experiência com uma comunicação corporativa. Então é importante vocês passarem isso para o empresário. O terceiro passo, identificar como a marca é vista pelo público, pelo público final, e como os executivos querem ser percebidos. Então isso é importante porque pode alinhar, ou melhor, deve alinhar o plano de comunicação com essa percepção do que o empresário espera. O quarto passo, o grupo deve fazer um diagnóstico sobre a exposição que a empresa tem na mídia impressa, eletrônica e redes sociais. É importante também identificar pelo menos defensores e detratores, ou seja, aqueles que defendem e aqueles que apontam os problemas, denigrem de certa forma a imagem da empresa. Essa pesquisa deve ser feita também para os concorrentes. Então vocês vão identificar aí 3 concorrentes locais, pelo menos, e fazer esse mesmo tipo de pesquisa. O sexto passo, na conversa ainda com o empresário, tentar identificar se o empresário já fez alguma pesquisa de clima interno ou uma pesquisa com o seu cliente final e tentar ter acesso aos resultados dessa pesquisa. Essas informações podem também delinear aí o plano de comunicação desenvolvido pelo grupo. O sétimo passo, pesquisar nos sites de defesa do consumidor, como o próprio Reclame Aqui também, se existem reclamações dos clientes e de que forma a empresa respondeu a essas reclamações, se é que respondeu. O oitavo passo, pessoal, fazer uma pesquisa nas redes sociais para ver o que estão falando sobre a empresa,
Muitas empresas, dependendo do segmento, acabam não tendo a sua própria rede social e o empresário acaba usando a rede social aí pessoal, né, para divulgar a sua empresa. Então o grupo vai ter que analisar se é importante que a empresa esteja nas redes sociais ou não. O nono passo, identificar formadores de opinião, como podem ser os jornalistas, blogueiros. Isso vai depender do segmento do cliente ou da empresa que vocês escolheram. Durante a aula a gente trouxe alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos até da minha empresa. O 10º passo, pessoal, conversar longamente com o fundador, né, o criador da empresa, o proprietário do negócio. Entender como a empresa começou vai ajudar bastante o grupo a desenvolver o que a gente vai aprender na próxima aula, que é o storytelling. Então fiquem atentos aí à história do negócio, quais foram as dificuldades que o empresário teve no começo, né, do negócio e que ou de repente continua tendo, porque isso pode se transformar no storytelling, que será uma entrega do grupo. O 11º é ajustar a percepção que o grupo está tendo aí com relação às informações que o empresário está passando para vocês, né, com a realidade da empresa. Então não adianta vocês elaborarem um plano de comunicação para de repente se comunicar com o Estado ou com a Baixada Santista toda, se a empresa tem como meta atender somente o bairro. Então essa adequação é importante aí dentro do plano de comunicação. E o 12º e último passo do diagnóstico de comunicação é vocês prepararem uma apresentação clara e objetiva. Durante as próximas aulas também nós vamos ter uma aula de técnicas de apresentação. E eu acredito que essa aula também vai contribuir bastante com a apresentação final do grupo. Bem, pessoal, é isso. Espero que esse podcast tenha contribuído de alguma forma com o trabalho de vocês. Até a próxima oportunidade. Abraços.